Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje no Evangelho, iniciamos o capítulo 14 do Evangelho de São Lucas. Eu queria aqui pegar, no final do texto, o texto ele é um texto bastante conhecido. Jesus ele está na casa dos fariseus, havia um homem doente, um homem hidrópico, e antes de realizar a cura, o Senhor ele pergunta aos mestres da lei, aos fariseus, se é permitido ou não curar. Todos eles ficam em silêncio, porque Jesus já sabe a resposta, uma pergunta meio que retórica. É permitido ou não curar em dia de sábado? E para os fariseus não é possível. Nós temos aqui, se eu não me engano, na segunda-feira, Jesus ele cura uma mulher em dia de sábado. Os fariseus eles ficam com raiva. Nós temos uma cena bastante conhecida, uma mulher que está encurvada, uma cena conhecida de São Lucas. E Jesus cura e os fariseus ficam com raiva porque Jesus ele realiza essa cura em dia de sábado. Então Jesus ele está tentando instigar, está tentando ensinar os mestres da lei. Então Jesus ele pega o homem hidrópico, ele cura, despede o homem e diz: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não tira logo mesmo em dia de sábado? Eles não foram capazes de responder a isso. Bem, em primeiro lugar, esta cura nos mostra a relação que Jesus Cristo tem com os seus, né? Ele não nos trata como qualquer coisa, ele não nos trata como um mero número. Ele nos trata como algo mais importante. Olha como os meus são importantes. Se vocês tivessem um filho, vocês curariam. Então, isso aqui é como se fosse um filho para mim. Se vocês tivessem um animal e vocês dependessem deste animal para o teu sobreviver, e ele caísse num poço, eu tenho certeza que vocês fariam o máximo para salvá-lo, porque depende disso. Vocês dependem dele. Esses meus filhos dependem de mim. Esses que são as minhas ovelhas dependem de mim. Então eu farei tudo para ajudá-los. Como o Senhor nos vê, Ele quer nos tirar do poço, Ele quer nos tirar da doença, Ele quer nos tirar da morte. O Senhor Ele quer nos salvar, Ele nos dá todos os meios, a divina providência nos dá todos os meios para nos tirar da escuridão dos pecados. Mas aqui queria tocar no assunto em relação dos fariseus para com Jesus. Queria tirar daqui uma meditação sobre duas virtudes. A virtude de religião e sobre também a virtude da prudência. Quando Jesus ele pergunta, se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? Bem, aqui nós podemos perceber que existe uma ordem que nos leva a fazer aquilo que é devido. Por exemplo, o filho caiu no poço, então é devido. É justo que eu vá tirá-lo do poço, senão ele vai morrer. Meu boi caiu, é justo que eu vá tirá-lo do poço, porque ele vai morrer. Então, é uma coisa de fazer algo que me é devido, por obrigação, uma obrigação moral. Porque se eu não fizer, eu sou uma pessoa ruim. É uma obrigação, eu tenho uma questão de justiça. Justiça com a minha consciência, justiça com aquilo que eu sou, uma justiça natural. Aqui eu queria colocar a questão de uma virtude, em primeiro lugar, a virtude de religião. O que é essa virtude da religião? A virtude da religião, ela está ligada à virtude da justiça.
porém é a virtude da justiça para com Deus. É dar a Deus o culto que lhe é devido, como nos ensina São Tomás de Aquino na Suma Teológica. Ou seja, vamos reconhecer a sua soberania, vamos reconhecer a nossa total dependência a Ele. Ela vai ordenar todas as outras virtudes, ela vai ordenar todas as nossas ações para que o primeiro lugar em nossa vida seja de Deus, cumprindo aquele mandamento fundamental: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Então, é pela virtude da religião que nós priorizamos a Deus. Ou seja, assim como existe uma prioridade aqui, e Jesus ele pergunta, não existe uma prioridade em salvar o seu filho mediante o sábado, mediante o dia? Não importa qual seja o dia, não existe uma prioridade em salvar o teu filho, você vai deixar ele lá. Assim também existe uma prioridade da nossa vida diante de Deus. Isso é uma virtude. Esta prioridade é uma virtude. Por que eu priorizo? Eu priorizo porque eu reconheço que Ele é meu Deus, eu reconheço que Ele me criou. É justo aquele que me amou, eu dar o meu amor. É justo, é questão de justiça para com Deus. Então é justo também que eu reze. É justo que eu tenha os meus horários, que os meus horários eles priorizem a minha vida ativa, os meus horários de rezar priorizem a minha vida ativa, os meus horários de adoração, de passar na igreja. É justo que os meus horários de confissão, eu possa me confessar com frequência. É justo que eu tenha horários para direção espiritual, para aconselhamento. É justo para que eu tenha horários para meditar a palavra. É justo para com Deus. Isso é questão de justiça. Isto é a virtude da religião. É a prática que coloca a Deus em primeiro lugar na minha vida. Então, temos que tomar muito cuidado para que nós possamos ser pessoas religiosos, ou seja, ordenados com a nossa vida de fé diante de Deus. Bem, existem alguns vícios que são opostos a esta virtude. Existem os vícios que são mais graves, por exemplo, como a impiedade, quando eu desprezo as coisas sagradas, desprezo as coisas de Deus. Tem o sacrilégio, que é uma profanação das pessoas, dos lugares sagrados, das coisas sagradas. Tem a simonia, que é o uso das coisas sagradas por interesse humano, material. A apostasia, a blasfêmia, a idolatria. Porém, existe também um vício oposto à virtude da religião que é muito mais comum do que estes que são mais graves, e ele não sendo grave, talvez ele caia numa prática. Nós já tocamos aqui neste mesmo assunto, mas quero trazer aqui mais uma vez. Né? Existe um vício chamado tibieza espiritual. Quando acontece este vício? Quando a alma ela não nega Deus, mas começa a tratá-lo com indiferença. Ela coloca outras preocupações antes da oração. Ela coloca outras preocupações antes do amor. Essa é a doença mais comum nas almas. É uma alma fria que deixa de amar a Deus. E que vai colocando, e que realmente vai colocando outras coisas. Deixa seu filho cair no poço e o filho fica no poço. Porque não tem tempo para retirá-lo. Colocando aqui por analogia daquilo que nós escutamos no Evangelho de hoje. Mas também existem outras que é muito comum na nossa vida, como por exemplo a superstição. Quando você coloca o poder de Deus, o poder que só existe em Deus, a esperança, a confiança que só existe em Deus, em alguns lugares, em algumas situações, em alguns objetos. Isso é superstição. Cultos supersticiosos. E aí nós damos um salto, né? Isso pode pular para magias, práticas sincretistas, mexer com
com as coisas ocultas, por curiosidade, isto vai contra a virtude de religião. Porque não estou dando a Deus o meu tempo, mas estou atribuindo aquilo que deveria ser a Deus a outras práticas, a outras coisas que não é Deus. Bem, uma outra virtude que eu queria colocar aqui que nós encontramos neste texto é a virtude da prudência. O que é esta tal prudência? Às vezes as pessoas confundem prudência com cuidado. A prudência, ela não é um cuidado excessivo, não. Não é isso, isso é reduzir aquilo que significa a prudência. A prudência, como diz São Tomás de Aquino, é a reta razão de fazer as coisas. Melhor, né? A reta razão das coisas a fazer. Ou seja, é a virtude que dirige todas as ações humanas para o verdadeiro bem. Por exemplo, partindo do texto de hoje, é um bem tirar o meu filho do poço. Então, eu tenho por obrigação, por prudência, retirar o meu filho do poço. É como se fosse a cachoeira, a virtude da prudência, ela como se fosse a cachoeira, a força de todas as outras virtudes. Ela que conduz as demais, mostrando a medida com que as virtudes elas devem ser praticadas. Então, a prudência, ela sempre tem, porque ela sempre tem por si a caridade, então ela reconhece o fim último do homem, que é Deus. Então ela organiza toda a vida moral do homem de modo que as coisas de Deus venham em primeiro lugar. Mais ou menos assim. A virtude da religião, Deus é o primeiro e o mais digno. A virtude da prudência, então eu farei de tudo de modo que ele realmente seja o primeiro em minha escolha concreta. Então, eu escolho Deus e eu faço de tudo por Deus. Usando a analogia do poço. Meu filho está no poço. Então eu percebo. Então eu escolho retirá-lo e faço de tudo para retirá-lo. Esta é a prudência. Eu vou empregar todos os meios para fazer aquilo que é justo. Eu vou empregar todos os meios para praticar a religião, a virtude da religião. Todos os meios para rezar. Eu vou empregar todos os meios para fazer caridade. Eu vou empregar todos os meios para fazer o que eu devo. O que deve ser feito é a ordem das coisas, ordenar a minha vida. Cada vez que eu tenho uma vida desordenada, eu tenho uma vida imprudente. Por quê? Porque se eu não tiver uma vida que me leve a chegar até Deus, eu posso perder o céu. Então eu estou sendo imprudente. Imprudente com o meu céu. Imprudente com o meu fim último. Partindo ainda da analogia que Nosso Senhor utiliza para falar aos fariseus, que eles não conseguem responder. Eles são imprudentes porque eles estão vendo um erro, eles enxergam o erro, mas eles não têm coragem de agir. Eles não querem agir para corrigir este erro. Existe uma ordem em que nós precisamos executar esta ordem. Um ordenamento. É discernir entre aquilo que é necessário e aquilo que é acessório. É necessário, aqui no texto, é necessário curar esta pessoa, ela precisa. É necessário praticar a caridade. É necessário eu fazer o bem àqueles que precisam. É muito mais necessário do que ficar aqui na minha mesa comendo num dia de sábado. O dia de sábado é um acessório. Faz parte da prudência eu escolher aquilo que mais glorifica a Deus, a caridade, do que ficar parado na minha porque é um dia de sábado, o dia de sábado é um acessório. Então, mais uma vez, em comparação aqui, a virtude da religião e a virtude da prudência, a virtude da religião ela dá este impulso do amor e do culto, Deus acima de tudo. A virtude da prudência dá o discernimento e a ordem concreta. Eu devo agir assim
porque isto é o que mais glorifica a Deus. A prudência ela não determina o fim, né? Mas ela dirige os meios para o fim. Então eu faço a prática de tudo. Aliás, eu pratico tudo aquilo que é necessário. A minha decisão concreta, ela está orientada, iluminada pela fé, pela caridade, a minha decisão está orientada para Deus. Então eu começo a agir, eu começo a praticar, orientado para Deus. É isso. Agora, existem algumas atitudes também que são vícios opostos a essa virtude da prudência. Por exemplo, a imprudência. Quando eu ajo sem refletir, eu me precipito, eu me decido sem considerar o verdadeiro bem, tem aquele impulso. Então, isso é oposto da prudência. Eu posso me precipitar, eu posso agir antes de julgar, antes de analisar a situação, eu vou agir. Antes de falar algo, né, antes de falar algo, eu preciso pensar naquilo que eu vou dizer, analisar o pensamento, aquilo que as pessoas estão pensando. Eu preciso analisar os fatos. Eu posso pecar pela imprudência através da inconsideração, né? Eu não considero todas as circunstâncias. Eu posso pecar pela imprudência quando eu não persevero nas decisões justas. Eu sei que eu preciso fazer, é justo que eu preciso fazer algo, mas eu não faço, eu sou inconstante. Por exemplo, é justo que eu reze, e eu não rezo. É uma inconstância. Né? Também posso pecar, né, nesse sentido, contra a prudência, quando eu sou negligente. Eu começo a omitir aquilo que eu devo fazer. Ou seja, temos um nome para isso, preguiça. Eu tenho algo a fazer e não faço. Preguiça. Então, nós precisamos ficar muito atentos. Né? Coloquei essas virtudes aqui como uma formação, mas nós precisamos ficar muito atentos para sermos justos e escolher sempre a Deus, escolher as coisas de Deus, escolher praticar sempre a caridade, porque é Deus primeiro, escolher rezar, porque é Deus primeiro, colocar na ordem. As coisas de Deus, elas vêm em primeiro lugar. E prudentes, ou seja, fazer com que todas as coisas na minha vida apontem para Deus. Mobilizar todos os meus atos, mobilizar tudo aquilo que eu tenho de condição para que eu me aproxime de Deus. Isto é a prudência, é esta coragem de fazer o que se deve. Precisamos pedir a Deus estas duas grandes virtudes, tão em falta nos dias de hoje, né? As pessoas hoje, elas pecam pela irreligião. Elas se esquecem muito facilmente de Deus, elas não são justas. Elas se colocam em primeiro lugar. Elas colocam o seu próprio eu em primeiro lugar. Elas se colocam as suas próprias atitudes, a sua própria vida, os seus próprios planos em primeiro lugar. Nós não tomamos decisões visando a Deus, mas tomamos decisões visando o nosso próprio bem. Isso não é prudente. Isso não é religioso. Isso não é religião. Isso não é justo. Nós precisamos pensar nisso todos os dias para que tenhamos uma vida apontada para o céu. Que a Santíssima Virgem Maria possa nos auxiliar neste caminho para que de fato alcancemos a santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.